Oi, eu sou a Lady Ramos, sou minimalista, tenho quase 40 anos e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu aprendi nesses 5 anos vivendo o estilo de vida minimalista. Eu vivia em uma casa cheia de coisas, porque minha mãe é acumuladora. Tá tentando deixar de ser, né? Agora, com uma filha minimalista, as outras filhas também incentivam ela a não ter tantas coisas, então ela tá tentando deixar de ser acumuladora. Inclusive, tem vídeos aqui no canal de destralhe na casa da minha mãe. Também vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. O minimalismo entrou na minha vida de uma forma incrível. Eu sempre assisti YouTube e aí eu comecei a ver alguns canais no YouTube que falavam sobre esse estilo de vida. E como eu morava com a minha mãe, eu não podia aplicar na casa porque as coisas eram dela, então eu não podia destralhar as coisas dela. E aí eu comecei aplicando no meu quarto. Nessa época, era o período de pandemia, a gente estava construindo a minha casa, então eu já estava pensando, quando eu mudar para minha casa, eu vou aplicar minimalismo na minha casa, eu vou ter uma casa minimalista. E aí eu já estava pensando também em criar um canal no YouTube, falando sobre minimalismo, porque eu tava admirando aquelas pessoas que falavam sobre minimalismo, que viviam minimalismo, e eu queria viver isso. Eu queria ser aquilo, eu achava incrível, maravilhoso, uma casa sem nada, sabe? E a minha casa, ela foi toda feita assim, como eu sonhei. Branquinha, tudo na madeira, pouquíssimas coisas, só o essencial para se viver. Porque como eu vivia nesse ambiente, eu me sentia muito mal. Eu já cheguei até a ter episódios de crise de pânico em uma das festinhas que a gente fez lá. Porque a pior coisa que existe, gente, é você arrumar e limpar e tentar organizar tralha. Sabe? Coisa que tá em excesso, coisa que tá quebrada, coisa que não é utilizada. É muito triste, porque você perde tempo de vida, você perde energia, você perde sua saúde por objetos sem significado algum, sem sentido algum. Então era isso que acontecia. Eu tive um episódio muito pesado de crise do pânico lá em um momento de uma das faxinas, e que eu fiquei sem ar, que eu passei mal, parecia assim que tudo ia cair em cima de mim, ia me engolir, que eu ia, sei lá, desviver, sabe? Então, desde daí, né, eu comecei nesse processo e a minha família me apoiou e o canal deu certo e a minha vida melhorou muito e agora eu consigo realizar os meus sonhos, os meus objetivos. A gente consegue economizar dinheiro para realizar os nossos sonhos, não só eu, como também a minha família, né? Mudou muito, assim, as minhas irmãs, elas adotaram, né, esse estilo de ter só o essencial, do menos é mais. E a minha mãe também tá deixando de ser acumuladora. Pelo menos ela deixa a gente fazer os distraídos na casa. Ela reclama um pouco, pega umas coisas de volta. Mas é o jeitinho dela. Mas assim, ela tá mudando muito. Tá doando mais, tá ficando só realmente com o que é essencial. E isso assim me deixa muito feliz. Agora vamos para as coisas, as 5 coisas que eu aprendi nesses 5 anos de viver no minimalismo, sendo minimalista. A primeira coisa que eu aprendi é que o minimalismo não tem nada a ver com quantidade, gente. É muito mais sobre qualidade das coisas, sobre a durabilidade e a funcionalidade delas. Sempre quando eu falo que eu tenho só um de cada coisa, as pessoas criticam muito porque elas dizem que o minimalismo não tem nada a ver com quantidade. Sim, eu sei que posso ter 2, 3, 4, 5, quanto eu quiser e ainda assim me considerar minimalista. Mas eu tenho um de cada porque eu só preciso de um de cada e eu fico bem com um de cada, mas tem produtos que eu tenho mais de um e tá tudo certo. Então eu vou ser sempre uma minimalista que vai ter um só tênis, um só batom, mas é porque eu só gosto de uma coisa. Eu sou muito, assim, quando eu gosto de uma coisa, eu quero só aquela coisa, eu sei que eu não vou usar as outras, eu sempre vou recorrer para aquela, e aí pra mim é mais fácil assim. Mas se você é minimalista e tem 5 perfumes, porque você usa todos os 5, ama todos os 5, você não vai deixar de ser minimalista por causa disso. O minimalismo tem a ver com ter o que você usa, o que é essencial, o que é funcional, que faz sentido aí pra sua vida, independente da quantidade. A segunda coisa que eu aprendi é que o minimalismo não tem nada a ver com cores neutras, gente. Apesar de eu amar cores neutras, de eu amar um nude, de eu amar um branco, um preto, looks monocromáticos, eu amo, porque eu me sinto confortável, eu me sinto bem. Recentemente eu descobri qual é a minha paleta. Minha paleta é outono frio. Das cores lá, graças a Deus, todas as cores que eu uso e que eu gosto
estão lá. Mas as outras cores, assim, eu nem me atreveria a ter nada, nenhuma peça daquela cor, porque não é o que eu gosto. O minimalismo não é sobre cores neutras. É sobre você usar o que você gosta, que você se sente bem. Se você se sente bem com o estampado, mas se considera uma pessoa minimalista, você vai ser minimalista. Se você gosta de bolinhas, listras, estampa de flores, se você gosta de verde neon, laranja neon, mas você só tem o que você usa, você é minimalista. Sim, e ponto final, porque o minimalismo não tem nada a ver em padronizar cores, em ser tudo cinza, tudo branco, tudo preto, tudo nude, não, tem nada a ver com isso, e eu aprendi isso nesses 5 anos. A terceira coisa, gente, ser minimalista não é ser chato, tá? Ser minimalista não é não gostar de nada, não gostar de receber visita, não é não querer ser mãe, não tem nada a ver a não ter amigos, não tem nada a ver com isso. Ser minimalista é ser o que você quer ser. Se você não gosta de certas coisas, você pode ser minimalista, mas você pode também gostar. Eu falei aqui, fiz um vídeo aqui falando, né, coisas que eu não gosto de fazer porque eu sou minimalista e porque é uma coisa que eu nunca gostei mesmo. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. E muitas de vocês falaram, olha, eu concordo com quase tudo, mas a questão de ter filho, a questão de receber visita, eu gosto de receber, sabe? E vocês não deixam de ser minimalista por causa disso. Eu não deixo de ser minimalista por não gostar, entendeu? Ser minimalista é ser você na sua verdade. Se a minha verdade é querer receber visita, porque eu gosto de fazer mesa posta, eu gosto de ter muitas pessoas na minha casa, eu não deixo de ser minimalista por isso. Se a minha verdade é não, oxi. Então, ser minimalista é ser você na sua verdade. Não é você copiar o outro coleguinha minimalista. Ah, porque aquela minimalista, ela tem a vida perfeita, ela acorda 4 horas da manhã, vai ler o livro, 1000 coisas minimalistas para se fazer. Depois ela vai fazer um yoga, depois ela toma um café, um suco verde. Gente, isso não é ser minimalista. Ser minimalista não é copiar o outro. Ser minimalista é ser você e viver o minimalismo dentro das suas possibilidades. Eu sou mãe, tenho 4 filhos. Meu marido não é minimalista. Minhas filhas são crianças, têm muito brinquedos. Mas aí você vai aplicar o minimalismo dentro de você e nas suas coisinhas, entendeu? E vai começar a passar para sua família ali o minimalismo. Você vai ter um monte de coisa na sua vida porque a sua realidade exige e é essencial para você e para sua família que você tenha muita coisa. Mas você pode aplicar o minimalismo na organização, aplicar o minimalismo na questão financeira, na questão de economizar para trazer coisas legais para suas filhas, para o seu casamento, entendeu? Para sua casa. Então, assim, existem milhares de formas de viver o minimalismo, de ser minimalista e não precisa ser igual a ninguém. Eu não sei onde foi que eu li, gente, é que o minimalismo estava fazendo as pessoas ficarem solitárias. E não é que o minimalismo faz as pessoas ficarem solitárias, é que o minimalismo faz a gente priorizar o que faz bem pra gente, o que é bom pra gente, o que faz a gente crescer e desenvolver. Então a gente começa a desapegar de festas, de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, e aí a gente acaba ficando um pouco mais sozinha, reduzindo aí as nossas amizades, as pessoas que a gente convive, porque a gente tá buscando o nosso melhor e a nossa paz. Então acaba que a gente fica um pouco sozinha, né? Fica um pouco solitário, mas não é solidão que a gente sente, é solitude, é viver ali o nosso momento, é se conhecer, porque tem muita gente que nem se conhece. E depois que começa a viver o estilo de vida minimalista, começa a se entender. Ah, então eu sou assim porque eu não gosto disso. Ah, então eu faço isso porque eu não quero fazer isso e eu tenho o poder de escolha de dizer não. Mesmo que as pessoas, a minha família, a sociedade diga que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero fazer e eu posso não fazer e eu me sinto bem não fazendo e fica tudo bem, entendeu? É uma questão mais de ser você mesmo. A quarta coisa, gente, depois que eu virei minimalista, eu consegui economizar e ter uma nova fonte de renda e realizar sonhos. Sim, eu iniciei no minimalismo em 2019, ali
pico da pandemia, sabe? E eu morava com a minha mãe ainda. E foi um momento, assim, muito difícil, porque eu tava querendo viver um estilo de vida morando com uma pessoa que não é minimalista, né? Que era acumuladora. E eu tava sofrendo muito, porque eu queria aplicar minimalismo, eu queria... O único lugar que eu podia ser minimalista era no meu quarto. E o resto da casa, aquela loucura, e eu era responsável por fazer comida, lavar roupa, arrumar a casa. E eu ficava indignada, porque eu tinha que fazer tudo aquilo num ambiente lotado de coisas, e coisas que a gente não usava, e coisas que eu não queria, e coisas que só me davam trabalho. Então, assim, foi assim meio que uma porrada, sabe? Querer viver um estilo e não poder. Aí em 2020, final de 2020, minha casa começou a ficar pronta. E em 2021 eu mudei para minha casa. E foi assim, nossa, a maior alegria da minha vida. E assim que eu mudei, eu já tava com plano de fazer um canal. Porque eu assistia canais de minimalismo e eu pensei, por que não fazer um canal e mostrar como vai ser para mim viver o minimalismo? E aí eu fiz esse canal no YouTube. E depois de quase um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, eu comecei a monetizar. E aí eu comecei o quê? A viver o minimalismo, a ganhar dinheiro com minimalismo. Eu lembro que o primeiro salário que eu peguei, eu estourei assim, gastei com um monte de besteirinha. Foi. Porque eu ainda não era minimalista, eu tava aprendendo e tal. E aí quando eu peguei o dinheiro eu fiquei, ai, meu Deus, eu recebi. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu estourei com um monte de besteirinha que eu acho que eu nem tenho mais hoje em dia. Nem lembro mais com o que foi que eu gastei. Eu sei que foi com um monte de coisinhas assim que eu comprei. E aí depois do segundo eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa que faça sentido, que realmente vale a pena. Não posso ficar gastando esse dinheiro extra que tá entrando com besteira. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a gastar com coisas pro canal, né? Depois eu comecei a gastar com coisas para fazer conteúdo pro canal. E aí esse ano que passou, eu viajei com meu noivo me levou para Fortaleza pra gente passar as férias lá. A gente passou 5 dias lá e foi incrível. E eu paguei algumas coisas, como por exemplo transporte, acho que algumas partes de alimentação, eu fiz algumas comprinhas lá e eu usei o dinheiro do canal. E aí eu pensei, cara, eu posso fazer isso, eu posso juntar o dinheiro do canal para realizar o meu sonho, que é viajar, porque eu sempre tive o sonho de viajar, né? Então ele realizou esse meu primeira vez, né, de eu viajando sozinha com ele, né, para Fortaleza. E eu disse, não, a partir de agora eu quero muito viajar. E aí, já depois que a gente voltou da viagem, ele já falou assim, olha, eu tenho vontade de ir para tal lugar, eu vou te mostrar. Aí quando ele me mostrou, eu vi as ilhas, eu fiquei encantada, eu disse, é isso, eu quero viajar de novo, eu quero ir para esse lugar. E aí eu comecei a guardar dinheiro para essa viagem. Então assim, menina, eu vou viajar de novo. E aí ano que vem a gente já tá pensando na próxima viagem. A gente nem foi pra essa, já tá pensando na próxima. Mas assim, vai ser da vontade de Deus, porque a gente tem muitos planos pra agora, pra 2026. E tá tudo nas mãos de Deus. Ele sabe se vai ser a viagem, se vai ser a casa, o que vai ser, se vai ser o casamento, o que vai ser, ele que sabe. Né? Mas a gente tem muitos planos. E aí eu comecei a ver que o minimalismo, ele só trouxe coisas boas pra minha vida. Ele me trouxe organização financeira, ele me trouxe uma renda extra, ele me trouxe paz interior e ele me trouxe realizações de sonhos, coisas que eu nem imaginava que eu conseguiria realizar um dia, porque antes, na minha vida de antes, eu gastava com muita besteira, então não sobrava. A gente tinha que todo mês fazer empréstimo no limite de crédito do cartão ou fazer empréstimo no banco para pagar as contas, porque nunca sobrava. Então assim, parei, sabe? Parei, me situei, me toquei, me coloquei na linha e comecei a investir em que realmente eu acho importante, que são as viagens, que é o meu sonho, que eu sempre tive desde bem menininha, bem novinha. Eu já tinha sonho de conhecer o mundo, de viajar, já tava assim na minha mente, sabe? Eu vou deixar linkado aqui os vídeos de trabalho na casa da minha mãe. E, gente, eu também vou deixar linkado o vídeo que eu falo algumas coisas que eu não
não gosto de fazer, não quero ter por causa do minimalismo e porque eu sou desse jeito mesmo. E também, gente, digam aqui nos comentários, você é minimalista? Quando foi que o minimalismo entrou na sua vida? E quais são os aprendizados que vocês obtiveram vivendo o estilo de vida minimalista? Eu vou amar saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!